A Ferrari precisa ganhar num período de férias o que não conseguiu em relação à Red Bull durante a temporada inteira. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, você não ouviu errado. Considerando todo o ganho que a Ferrari teve em relação à Red Bull durante a temporada, se o intuito é pegar os taurinos já em 2024, então precisarão trabalhar muito para conseguir tirar uma diferença maior ainda nesse curto espaço de tempo até o Grande Prêmio do Bahrein. Pegando toda uma análise sobre a temporada da Ferrari, sabemos que quando iniciou o ano, os vermelhos já sabiam que tinham os mesmos problemas do final do ano passado e então várias correções foram sendo lançadas para o SF23. Na atualização de Barcelona, deram um passo à frente, só que ainda assim não era o suficiente para estar brigando por alguma coisa mais concreta com a Red Bull. Algumas atualizações menores foram chegando até Suzuka, em que tivemos aquele pacote que já fizemos um vídeo aqui explicando sobre esse pacote. Dá uma olhada no vídeo sobre o Leclerc. E então a plataforma mais estável da Ferrari permitiu um ganho de volta que não era esperado pela própria equipe. Ou seja, deixar mais estável, mais redondinho para os pilotos, gera sim um ganho porque o piloto fica mais confiante em acelerar, em poder dar o pé antes, às vezes frear um pouco mais dentro da curva, influenciando no tempo de volta. No início do ano, a Ferrari terminava aí cerca de 7 décimos por volta atrás do Verstappen. É de outro mundo, estamos falando de uma diferença monumental, são quase 2 mundos de diferença por volta. Por isso que em nenhum momento foi cogitada uma vitória de outra equipe, pelo simples fato que Verstappen passeava, literalmente. Até mesmo Aston Martin, que no início do ano se apresentava como a segunda força, não conseguia acompanhar o ritmo e Alonso falava diversas vezes que eles tinham que tirar cerca de meio segundo ou talvez 3 décimos para quem sabe brigar com a Red Bull em algum momento. Isso que dizem as más línguas, Verstappen nem pisava tudo o que precisava, então ele ainda tinha alguma coisa na manga. A gente pode colocar uma margem de erro aí para quem sabe 9 décimos por volta ou 1 segundo por volta tranquilamente. Inclusive nós vimos isso em um momento ou outro na temporada, quando Verstappen simplesmente acelerava e abria mais de 1 segundo, tirando o DRS do adversário. Só que com as atualizações que foram chegando para a equipe vermelhinha ao longo da temporada, fecharam o ano de 2023 cerca de 4 décimos atrás da Red Bull em tempo por volta. Ou seja, estamos falando de um ganho considerável, se você levar também em conta que a Red Bull melhorou o carro dela até o meio do ano, e a Ferrari foi conseguindo mitigar um pouquinho disso. Frederic Vasseur também falou que a equipe mudou seu foco para 2024 muito cedo, então mesmo aquela atualização do Japão não entra aqui como um grande alarde, porque a Ferrari já meio que, entre aspas, tinha abandonado o projeto 23 há algum tempo. Então fica ali um bom salto para a Ferrari. Tirar 3 décimos, dependendo da pista 4 décimos da Red Bull, acaba sendo sim uma vitória numa Fórmula 1 em que a guerra por desenvolvimento é o trunfo principal. Nós sabemos que a McLaren tirou cerca de 1 segundo em relação ao início do ano, o que é um absurdo completo. Positivamente falando, claro. Só que essa diferença que ainda tem de cerca de 4 décimos ou talvez meio segundo para a Red Bull preocupa aos rivais mais diretos, Ferrari e Mercedes. O Lewis Hamilton, por exemplo, já se mostrou preocupado com isso, falando que será muito difícil chegar na Red Bull caso eles realmente não tenham nem mexido no carro nesse finalzinho de temporada. Existe uma interrogação na cabeça dos rivais se a Red Bull vai conseguir melhorar ainda mais esse projeto do RB19, coisa que o Christian Horner diz que sim, que o RB20 vai ser mais completo ainda. Hamilton diz que a equipe sabe o que fazer, conseguiram os dados que precisavam e agora só no Bahrein para descobrir se vai chegar na Red Bull ou não. E ele lembra que a distância para a Red Bull é cerca de meio segundo que eles precisam recuperar nessas férias de verão, o que na verdade não é bem isso. Se você considerar que a Red Bull também está melhorando o carro dela, nós estamos falando que ao invés de meio segundo, você tem que na verdade tirar 7 décimos, 8 décimos, ou seja, dar um salto de McLaren para poder alcançar os taurinos. Pegando aqueles dados da Ferrari que citamos de cerca de 4 décimos de diferença
para a Red Bull no finalzinho da temporada e essa fala do Hamilton de que tem que tirar pelo menos meio segundo, não é difícil concluir que Ferrari e Mercedes terão que, nesse período agora das férias, utilizar o máximo que podem de recursos para tirar mais do que eles conseguiram ao longo de toda a temporada 2023. Com certeza, não estamos falando de uma tarefa simples. Como já citamos em vídeos anteriores, a Ferrari terá um conceito que é um híbrido entre aquilo que ela já tem, que ela colocou em 2022 e aprimorou em 2023, mas também com algumas partes Red Bull, alguns conceitos Red Bull, que é um caminho que ela já começou a andar em 2023. E é o caminho que praticamente todo o grid está indo, porque o conceito Red Bull caiu como uma luva para esse regulamento, enquanto os demais conceitos apresentam limitações sérias. O conceito da Ferrari apresenta limitações sérias, o conceito da Mercedes apresentou limitações sérias, e o conceito da Aston Martin também apresentou limitações sérias. Tanto é que todo mundo começou a convergir diretamente para o conceito Red Bull. O mesmo vale, por exemplo, para a McLaren também. Ou seja, se a Ferrari quer ter uma chance contra a Red Bull, ela precisa que esse conceito case muito bem, esse conceito híbrido seja realmente muito funcional, que tenha uma grande flexibilidade para você poder mexer com atualizações, que tenha uma capacidade de upgrades muito alta e não fique limitando os seus engenheiros na hora de desenvolver a ideia. Não é uma tarefa fácil, estamos falando de um domínio da Red Bull que pode sim continuar por 2024 de uma maneira tão forte quanto foi em 2023, porque enquanto a Red Bull vai para o terceiro ano de regulamento, as demais continuam ou começando do zero, ou então tendo que dar 2, 3 passos para trás para ver se conseguem dar um passo para frente. Por isso, a situação da Ferrari, por mais que pareça hoje melhor que a da Mercedes, também já fizemos vídeo sobre isso, ainda assim não é tão agradável quanto deveria ser. Mas e aí, qual a sua opinião e expectativa em relação à Ferrari para a temporada 2024? Diz aí nos comentários, e quero lembrá-los da promoção do livro Ayrton Senna, uma jornada interativa, que está sendo um sucesso de vendas na Amazon e aqui pelo nosso link. Também tem outros best-sellers, como por exemplo o livro do Gunter Steiner, que está entre os mais vendidos da Amazon, também está aí na descrição para vocês, e vários outros produtos que selecionei para vocês que estão aí de Fórmula 1. Veja, às vezes você gosta de alguma coisa, estava querendo comprar alguma coisa daquele estilo, e se você quer comprar outros produtos pela Amazon, lembra de entrar aqui e pegar o nosso link, que está aí também o link geral na descrição e no comentário fixado, que você também ajuda o canal quando faz compras por esses links. Tem também a nossa parceira Instant Gaming, que você encontra jogos e gift cards por preços muito mais acessíveis, então olha aí também na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!